Colossenses 3, versículos de número 12 ao 17. Amém? Ou não amém? Ok? Vamos lá. Há alguns domingos eu venho falando para vocês como a Rebeca tem tentado mudar as minhas roupas. Eu tenho falado para vocês dos conceitos que ela usa para falar sobre roupas e para justificar uma outra roupa que deve ser jogada. Vocês já me ouviram falar por pelo menos 2 vezes sobre o conceito aí de roupa nova, o conceito de roupa sambada, sobre o conceito, né, de roupa na baia e o conceito de roupa velha que ela usa. Eu usei esses conceitos para mostrar que a gente precisa também trocar de roupa quando a gente fala da fé. A gente precisa abandonar os velhos hábitos, os velhos desejos, se despir, cada um de nós precisa se despir do velho homem, daquilo que configura a velha natureza e deve se revestir de novas roupas, de novas vestimentas. Eu disse para você que a Rebeca geralmente usa a mesma justificativa. Ela diz que se eu tiver só roupa boa no guarda-roupa, não tem uma escolha que eu faça que não seja boa também. Então ela quer mudar tudo. E a ideia é basicamente essa: quando a gente se reveste da nova natureza e se aproxima do caráter de Deus, não tem o que aconteça, não tem o que a gente escolha, a gente sempre vai escolher o caminho de Deus. A gente sempre vai escolher as coisas do reino. E pelo menos no domingo passado, eu expus a metade do texto que a gente vai ler. E hoje, como eu disse para vocês, eu vou expor a outra metade e vou trazer depois algumas aplicações. E farei isso porque eu acho que a insistência de Paulo nessa mudança é importante para a igreja, para que a igreja não só se configure como um povo que é do Senhor, mas para que ela comece a parecer mais com seu Senhor. Amém? Então, vamos ao texto. Ele diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em amor, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Como eu tenho dito, a carta de Paulo aos Colossenses é um confronto com heresias que estavam sendo colocadas na sua época. Essas heresias eram uma mistura de muitas coisas. Você tinha um entendimento filosófico muito equivocado, um proto-gnosticismo, um pré-gnosticismo, pelo menos o germe do gnosticismo ali, a ideia de sabedoria, de inteligência, de conhecimento profundo, que só algumas pessoas tinham, e isso misturado com liturgia judaica, misturado com legalismo judaico, tudo isso batido com um pouquinho de ascetismo, que é a ideia de que eu devo me abster sempre de algumas coisas, que essa abstenção vai me elevar espiritualmente, por meio dessa prática por si só, eu vou alcançar um lugar mais próximo de Deus, e tudo isso batido com muito legalismo e, em alguns momentos, com um tipo de liberdade pecaminosa. Tudo isso junto era a heresia que parecia que estava ali tentando fazer com que os colossenses desviassem do caminho. Essa heresia junta, quando chegava na igreja, vinha com um tom de: olha, o evangelho que vocês ouviram e pelo qual vocês ouviram falar de Jesus não é um evangelho completo. A mensagem que os apóstolos entregaram para vocês não é uma mensagem completa. Vocês precisam de ajuda. E a ajuda que vocês precisam é dada pela gente. A gente tem um conhecimento profundo dos astros, a gente tem um conhecimento profundo dos espíritos, e por meio desse conhecimento a gente completa a mensagem que vocês precisam. Então, não só
afetando o evangelho, mas a partir disso, afetando o próprio Cristo, os colossenses estavam sendo tentados ali por essas heresias. A questão é que Paulo, então, escreve a carta aos colossenses, fazendo com que eles insistam, tentando fazer com que eles percebessem que Jesus, sim, tinha tudo o que eles precisavam para a salvação. Então, eu sintetizo geralmente a carta aos Colossenses em uma expressão que ele repete por 2 vezes, que é a plenitude de Cristo. Cristo é pleno, nele está toda a divindade, e por isso o Evangelho não é incompleto. A mensagem que foi transmitida, a obra que foi feita não é incompleta, porque nele está, ou nele habita toda a plenitude da divindade. Logo, não precisamos que um saber qualquer complete a mensagem do Evangelho e nos promova o crescimento à fé. Nós temos essas coisas no Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem completa. No capítulo 1, nós vemos, num contexto de criação, que Jesus é, ou nele está, ou ele é a plenitude de Deus. No capítulo 2, nós vemos que a igreja recebe essa plenitude de Cristo por meio de sua obra. Ou seja, toda essa plenitude, toda essa completude é lançada sobre a igreja de maneira suficiente. Então, se Cristo é pleno, a igreja não precisa de outras ideias que completem o Evangelho, porque ele é suficiente, a obra do Evangelho é suficiente para salvar. Nesse ponto, a gente começa a perceber que esse Evangelho que foi recebido tem implicações. Cada um de nós deve viver as implicações desse Evangelho. E nós vimos que a primeira implicação desse Evangelho é uma busca incessante pelas coisas que são do alto. E essa busca incessante pelas coisas que são do alto é o efeito lógico do Evangelho que nós recebemos. Diante dessa busca pelas coisas que são do alto, nós percebemos que existem 2 necessidades, ou 2 formas pelas quais eu e você buscamos, nos entregamos a Deus, esperamos pelo seu retorno. A primeira nós vimos que é nos despindo do velho homem. Tudo aquilo que é antiga natureza, tudo aquilo que é velho homem, tudo aquilo que se caracteriza como algo que está longe de Deus deve ser rejeitado, deve ser retirado, abandonado. Porque agora nós devemos nos revestir de uma nova natureza, nos revestir segundo a imagem daquele que nos criou. Conhecendo a Jesus, nós nos entregamos a Jesus e segundo Jesus somos revestidos pela sua obra, ou a partir da sua obra, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós vimos que a primeira parte do texto era uma perspectiva negativa. A segunda é uma perspectiva positiva. Então, se de um lado ele trata o despir-se, a partir do versículo 12, ele trata o revestir. Amém? Espero que você lembre disso. Estou fazendo isso para alguém que não estava aqui no domingo passado. Então, a partir do versículo 12, nós começamos a tratar aquilo que tem sido meu tema por alguns dias. Como devemos viver a vida que devemos viver. E nós vimos 3 pontos. O primeiro é que devemos viver a vida que devemos viver como uma comunidade de eleitos. Versículo 12. Depois, que nós devemos viver a vida que devemos viver como a comunidade do perdão. Versículo de número 13. Depois, como uma comunidade do vínculo, ou amorosamente vinculados. Versículo de número 14. Eu fiz a pausa, fizemos aplicações, e agora nós estamos nos versículos de número 15 e vamos até o 17. Em síntese, meus irmãos, o que eu quero que a gente lembre é que aquele que recebeu uma nova vida por meio da obra salvadora de Jesus Cristo deve, por compromisso fundamental e profundo com Jesus, se revestir da nova natureza que cresce segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem de Deus, e cresce em comunidade, no exercício de novos valores,
seguindo e sendo nutridos pela paz, pela palavra e com o coração cheio de gratidão. E são esses os meus 3 próximos pontos. Como devemos viver a vida que devemos viver? Primeiro, como a comunidade da paz. Segundo, como a comunidade da palavra. E terceiro, como a comunidade da gratidão. E a minha oração é que, meus irmãos, o chamado de Deus para a salvação resulte em uma igreja pacífica, cheia da palavra e com o espírito grato. Essa é a minha oração, isso é o que eu espero gerar depois dessa palavra. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, devemos viver a vida que devemos viver como eleitos numa comunidade ou em uma comunidade de paz, pacífica. Versículo de número 15 diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para a paz que vocês, essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo, neste momento, começa a insistir que a comunidade dos eleitos, ao se revestirem da nova vida, devem não só manter os seus laços harmônicos por meio do amor, mas devem buscar insistentemente, incessantemente, manter a paz uns com os outros. Devemos considerar primeiro aqui o que significa paz de Cristo nesse texto, para depois pensarmos no que significa essa paz arbitrar o nosso coração. Em Colossenses 1, 19 ao 20, o texto diz o seguinte: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A paz que está sendo mencionada aqui, então, é a paz que nós temos a partir do chamado de Deus por meio do seu Filho Jesus, por sua pessoa, por sua obra, por meio da pregação do Evangelho. E é por meio do sangue na cruz, do perdão de pecados, que antes aqueles que estavam em guerra, ou seja, Deus e nós, agora estão em paz, não há mais inimizade. A paz, então, de Cristo aqui, a paz para a qual Deus nos chamou por meio de Jesus, é uma paz com Ele. A vida, então, de um reconciliado, de um regenerado, de um eleito, é uma vida que consiste em ter paz com Deus. Deus não está em guerra ou contra aqueles que são seus filhos, como quem os condena. A paz de Cristo, então, aqui, diz respeito à nossa posição diante de Deus. É como agora nós estamos de modo pacífico vivendo diante de Deus. O nosso lugar, o lugar que nós ocupamos agora diante do próprio Deus, depois que o próprio Deus operou em nossas vidas. Desse modo, meus irmãos, essa paz que todos nós recebemos a partir de Cristo entre nós e Deus reverbera, transborda, sai do aspecto invisível e é transportada para a experiência humana. Nós, diante da paz de Cristo que recebemos por meio de Cristo, devemos transbordar esta paz para todos os lados. A paz que recebemos de Cristo em relação a Deus deve julgar, então, arbitrar, governar, discernir os corações daqueles que vivem na comunidade dos eleitos. A ideia, a expressão aqui de arbitrar o coração, pode ser entendida como governar, julgar, reinar, fazer juízo do coração ou daquilo que está no coração, como um juiz que vai legislar entre dois combatentes, julgar duas causas, avaliar as questões, apontar vencedores ou os próprios resultados. Paulo quer que a paz de Deus seja superior a todas as afeições carnais, as quais às vezes empurram as contendas, empurram os desacordos, empurram as disputas, geram ressentimentos. Se você lembra das palavras de Jesus sobre o coração humano, você vai lembrar desse texto.
Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam, em Mateus capítulo 15, versículos 16 ao 20. Não compreenderam que de tudo o que entra pela boca e desce para o estômago e depois é eliminado, tudo isso é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. A paz como um atributo, ou como um árbitro do coração, como algo que está reinando no coração, diz respeito à obra, a como a obra libertadora de Jesus, a como por meio da obra libertadora de Jesus, pela qual nós temos paz com Deus, como essa paz com Deus transbordando para os nossos relacionamentos, pega o meu coração, discerne, distingue, reina e governa, para que eu, a partir daquilo que Jesus fez, haja diante dos outros. Meus irmãos, a paz deve governar aonde os pecados brotam. Se há ódio, raiva, rancor no coração, a paz deve reinar. Se há mágoa, maus entendidos, pecados, a paz deve reinar. Se a única coisa que a gente faz ou sabe fazer quando é contrariado, a não ter o que a gente quer, ao sofrer com o pecado de alguém, ao divergir, a não compreender algo, se tudo aquilo que a gente faz diante de um pecado ou de algo nesse sentido é pecar mais, o problema não é que nos falta paz com os irmãos, é que talvez nos falte paz com Deus. O fruto dos eleitos na comunidade é promoção da paz, é buscar a paz. A ideia é que a paz que recebemos de Cristo opere na nossa vida diante dos outros. Então eu não só tenho paz, a paz que veio por meio de Jesus, eu dou paz, eu ofereço paz, eu promovo paz, eu busco paz. O apóstolo aqui está reforçando a ideia, meus irmãos, que a paz que nós buscamos é uma paz que não só vem de Cristo, mas deve ser incessantemente buscada, preservada, mantida, porque nós somos um corpo. A ideia de manter a paz não é simplesmente porque nós somos superiores e melhores. Não, a gente só dá o que tem. Não faz isso não, porque senão você vai ser igual a ele, igual a ela. A ideia não é essa. A ideia é que nós damos a paz porque recebemos a paz e buscamos a paz porque somos um corpo. Nós somos uma comunidade, unidade, juntos, unidos por laços de amor. E é porque estamos juntos, unidos, nós buscamos paz, damos paz, queremos paz. Ele diz: pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Essa instrução adiciona, reforça, dá peso ao que foi dito antes. Devemos viver em paz, meus irmãos, porque faz parte do chamado de Cristo ser inserido em uma comunidade que o serve, ser inserido em uma comunidade que é cheia de laços, ser inserido em uma comunidade cheia de diferenças, ser inserido em uma comunidade de eleitos. O texto diz, de Colossenses 1,18, diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos chamados para um corpo. O texto diz que agora me alegro dos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja.
O texto de Colossenses 2,19 diz: e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Nós somos um corpo. Há um aspecto, há uma imagem de corpo quando nós pensamos em igreja. E esse corpo trabalha, se liga, se une para que ele cresça. Pela justa cooperação, ligados à cabeça. E o cabeça é Cristo. A ideia, então, é de que unidos a um corpo só, diz respeito ao motivo, aliás, ao lugar onde Cristo colocou os seus membros. A comunidade, então, aquela comunidade gerada a partir da vida de Cristo, aquela comunidade que morreu e que ressuscitou, agora está unida pela obra de Cristo. Como um corpo ajustado, vinculado, que deve viver e ser regido pelo cabeça. E a partir dele, ela unida, trabalhando de maneira pacífica, promovendo e buscando a paz no corpo, ela cresce, o crescimento que veio de Deus. A vida onde a paz é árbitro dos corações é vivida na comunidade, meus irmãos. Porque aqueles que foram chamados ou foram perdoados e regenerados por Cristo são unidos em uma comunidade, como um corpo, como um organismo vivo que coopera e vive unido. A paz não é uma opção. Você lembra que eu disse que perdoar não é uma opção? Não, mas estou a fim de perdoar, não. Hoje não. Isso não. A paz não é uma opção. A maneira pela qual a igreja, a comunidade dos eleitos, mantém os seus laços de amor, mantém-se unida, é preservando a paz. Não tem uma vez que eu não fale isso, que eu não lembre de Jesus criticando os fariseus. Quando os fariseus dizem: olha, você, esse homem, ele expulsa Beelzebu pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus disse: não, que um reino dividido não subsiste. Como é que o diabo está operando contra o próprio reino? Se estivesse operando contra o próprio reino, ou seja, em guerra, ele já teria quebrado no meio. Assim como uma casa não subsiste com todos os membros contra um contra o outro, nenhum reino subsiste um contra o outro. Você já percebeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? É porque não é possível que na igreja de Deus, de maneira total, haja menos paz do que no inferno. Me incomoda saber que o reino de Satanás não está dividido, mas que por vezes o nosso está. Porque não buscamos paz. Porque não operamos, não vivemos a nossa vida em busca de paz. Somos orientados à paz mesmo diante das diferenças, meus irmãos. Somos orientados à paz mesmo diante de conflitos. A nossa vida é governada pela paz para a qual fomos chamados, e nisso devemos ser agradecidos. Nós não fazemos guerras uns contra os outros. Nós não devemos estar em guerras. Resolvemos os nossos conflitos buscando paz, não vingança. Resolvemos os nossos mal-entendidos preservando e buscando paz, não para esfregar na cara. Paz e unidade, meus irmãos, andam juntos. Escutem um Cristo. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Viver em guerras, viver em disputas, viver em contendas, levar a vida inteira brigando, discutindo, separando, dividindo, distorcendo. Viver a vida inteira desta maneira não é viver como eleito. Duas possibilidades. Viver em guerra mostra
que eu não ligo para aquilo que Jesus fez. Ou 2, viver em guerra prova que eu não sou eleito, que eu não faço parte da comunidade, porque paz é fruto da eleição. E mantém-se uma comunidade por meio de paz. A comunidade da paz vive sua diversidade, seus conflitos, suas ponderações, suas divergências, sua própria realidade, buscando manter-se unida por meio daquilo que o próprio Cristo fez nela, levando ela à paz com Deus. E agora nós vivemos paz uns com os outros. E isso é para a gente se alegrar. Deve haver gratidão por essa experiência graciosa, meus irmãos, que é poder viver na comunidade dos eleitos. Devia haver gratidão no nosso coração, por nós podermos lutar pela paz uns com os outros. Porque a gente só faz isso porque foi salvo. Não é não? Se não, tanto faz. Se a paz não é uma opção, talvez a salvação não seja a realidade. Já parou a pensar nisso? Não estou falando de perda. Eu estou falando que nem foi. A questão é que, diante daquilo que Jesus fez, a nossa opção, único caminho, é viver em paz, não em guerra. Gratidão, meus irmãos, é coisa para se viver em comunidade. Gratidão é coisa para gente que vive a paz de Cristo. Gratidão é coisa para eleito. Vou falar mais sobre isso no final. Essa comunidade cuja vida que deve viver é segundo a sua eleição, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, em paz uns com os outros, meus irmãos, deve viver a vida que deve viver também como uma comunidade não só pacífica, mas como uma comunidade da palavra. Então, se o ponto passado foi o quarto, em quinto lugar, devemos viver a vida que devemos viver, tendo a palavra de Cristo habitando ricamente na comunidade. Devemos ser a comunidade da palavra, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. A comunidade dos eleitos deve ser a casa da palavra de Cristo. E esta mesma palavra, sendo abundante na igreja, deve fazer parte da vida comum e dos relacionamentos entre os membros. Em toda a comunidade, as nossas relações são atravessadas por paz e são atravessadas pela palavra de Cristo. A expressão palavra de Cristo aqui pode ser entendida de duas maneiras. A palavra sobre Cristo, ou seja, o evangelho que foi pregado sobre ele, ou a palavra que Cristo anunciou, a palavra de Cristo no sentido de que aquilo que ele falou, aquilo que ele pregou, ou que está nos evangelhos, aquilo que Cristo comunicou no seu ministério. Qual das duas eu escolho? Tanto faz. Eu acho que a gente não deveria nem escolher. As duas opções são ótimas. A gente pode ficar com as duas. A gente não precisa escolher entre essas duas, meus irmãos, já que os dois, de um modo ou de outro, estaremos lidando, escolhendo uma ou a outra com o evangelho e o ensino do Senhor. Eu costumo entender isso como a palavra sobre Cristo, porque é isso que Paulo está tentando enfatizar todo o tempo. Mas, algumas vezes é melhor ficar com as ambiguidades, né? Existem algumas ambiguidades que a vida nos traz, ou que nós encontramos no mundo, na teologia. Às vezes você começa a pensar sobre soberania de Deus e sobre responsabilidade humana, e você diz, eu vou chegar num consenso, eu vou chegar e vou resolver esse problema, eu tenho que resolver, vai passar a vida inteira tendo crise, e não vai resolver. Às vezes a gente só aceita as ambiguidades. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve aceitar, não importa se é a palavra sobre ou de, o importante é que o evangelho de Cristo está sendo pregado, que Cristo está sendo visto e vivido pela igreja. Então a ideia aqui é que essa palavra de Cristo, as palavras que ele falou, as palavras que nos chegaram por meio do evangelho, tenham morada na casa ou na comunidade dos eleitos. Essa palavra deve fazer morada nessa comunidade. Essa igreja deve ser permeada
pelas palavras de Cristo, pelo Evangelho, por aquilo que Cristo falou. A palavra de Cristo deve ser abundante em toda a sua riqueza, ela deve estar lançada, jogada, atravessada na nossa vida. Colossenses 1:27 diz que a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. O que é isso? É Cristo, a esperança da glória. Há uma riqueza nesse mistério, há uma riqueza do Cristo revelado como esperança dos gentios. Eu já me sentei na mesa uma vez, tinham alguns irmãos, e a gente sentou para tomar café. Eu peguei a minha xícara, sentei à mesa, coloquei a minha xícara em cima, eles olharam para mim e disseram assim, vai tomar banho, né? Porque estava até a tampinha lá cheia de café. Disse, vai tomar banho agora mesmo? E eu acho que a ideia é essa. É algo abundante. É algo cheio. É como o tio Patinhas nadando no dinheiro, entendeu? Nadando no ouro. Existem riquezas nessa palavra. Existem riquezas em Cristo, nesse mistério revelado. Existe algo que é abundante. E essa palavra, essa riqueza do conhecimento que está em Cristo, da glória desse mistério que nos foi revelado, deve transbordar na igreja. Neste sentido, a palavra de Cristo é aquela que nutre, meus irmãos, cada um de nós de maneira individual, mas também é aquela que atravessa as nossas conversas, que atravessa as nossas vidas, que nutre a vida da comunidade como um todo, dando vida por meio da sua permanência, apontando para Cristo, para o crescimento em direção a Ele. Porque o texto diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Há uma maneira pela qual a palavra se mantém abundante na vida da igreja. Que maneira é essa? Instruindo e aconselhando. E isso deve ser mantido em relação de uns com os outros. Esta palavra, meus irmãos, ela é mantida em sua abundância quando o impulso no serviço mútuo está sendo aplicado. Quando eu e você estamos direcionados uns aos outros para instruirmos, educarmos, ensinarmos, exortarmos, corrigirmos. É quando eu e você pegamos a palavra de Cristo e corrigimos a rota de alguém, que nós podemos dizer que a palavra começou a abundar na vida dessa comunidade. É quando eu e você pegamos essa palavra e começamos a orientar, a mostrar o caminho uns para os outros, exortando, direcionando, consolando, animando. É quando isso acontece que eu posso dizer que a palavra é abundante nessa comunidade. Então é por meio de admoestações, instruções, conselhos, que só podem ser realizados em comunidade cuja palavra é abundante, que essa palavra, em toda a sabedoria, começa a governar a vida dos eleitos. Instruir e aconselhar aqui diz respeito a como a palavra é mantida, como eu disse para vocês, na vida da comunidade. Mas não só isso, é como Cristo está governando por meio da sua palavra essa comunidade de eleitos. Eu gosto de pensar que Deus habitou em Israel, no meio de Israel, assim como a sabedoria habitou no meio de Israel, assim como o Espírito habita nos crentes ou no meio da igreja, a palavra habita na igreja também. A maneira pela qual Deus rege o seu povo é pela palavra. Podemos entender, então, instruir como corrigir o caminho, como apontar um caminho. E isso não acontece, meus irmãos, só no púlpito. Não acontece apenas aqui, mas nos relacionamentos. A gente percebe que o texto não está falando apenas de uma pregação expositiva do pastor.
mas em como os membros do corpo estão juntos, unidos, vinculados, buscando a paz e usando a palavra de Cristo para se orientar, para se ensinar e para se corrigir. A comunidade da palavra, então, é a comunidade onde todos os membros compartilham a palavra, corrigem pela palavra, buscam a palavra, e a palavra é elemento fundamental, não só nos cultos de domingo, mas nos relacionamentos. A gente sempre tem um provérbio popular para algum momento da vida, mas a gente nunca tem um versículo, né? Deus ajuda quem cedo madruga. A gente nunca tem um versículo. E a gente acaba trocando a palavra de Deus que alimenta, nutre, aponta, corrige, por qualquer outra coisa. A palavra de Deus é elemento fundamental nos nossos relacionamentos. É ela que dá orientações, meus irmãos. É ela que nos aponta o caminho. É ela que serve tanto para aquele que dá como para aquele que recebe. Mas o texto diz que isso é feito em sabedoria. Olha comigo Colossenses 2, 2 e 3. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Colossenses 1, 28 e 29, um pouquinho antes, ele diz o seguinte: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a todos, a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Há sabedoria em Cristo, profunda sabedoria e conhecimento em Cristo. Assim como, de posse dessa sabedoria, o nosso objetivo não é outro, meus irmãos, senão apresentar os outros mais perfeitos a Cristo. O objetivo da palavra, então, não é pura e simplesmente fazer com que você se alivie das suas tensões. É fazer com que você seja aperfeiçoado e pareça com seu Senhor. O objetivo, então, da palavra de Deus, ou do uso dessa palavra em sabedoria, eu entendo que é a mesma coisa que Paulo estava fazendo aqui, é formar Cristo no outro. Não simplesmente tratar as dores em algum momento, é formar Cristo no outro. É fazer com que a outra pessoa, sendo ministrado pela palavra, pareça com seu Senhor. Em algum momento, meus irmãos, ouvir para que a pessoa seja aliviada das suas tensões vai ser ótimo. Eu costumo ouvir muito, mas sinceramente, se depois disso não vem palavra de Deus, como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza que do nada ele ou ela, vou apontar para Jesus aqui por mim mesmo. A ideia é que por meio da palavra e o uso dessa palavra com sabedoria, as pessoas sejam aperfeiçoadas, os eleitos sejam aperfeiçoados. Meus irmãos, nós precisamos confiar no poder da palavra de Cristo para dar rumo à nossa vida e para dar rumo à vida dos outros também. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes parece que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, não é suficiente para nos levar para um rumo correto, ou para o caminho que nos leva à semelhança com Cristo. E às vezes, enquanto a gente aconselha, instruímos para a fé, a gente age, a gente pensa, a gente deseja como quem desacredita que a palavra também seja suficiente para si mesmo. Não sei se você já fez isso, mas você já deu um conselho muito bom que você mesmo deveria seguir. O texto é esse, meu irmão. Está aqui, em nome de Jesus. E o texto também é para tu. E por vezes, a gente usa a palavra para o outro, mas desacredita que sirva para a gente.
A Bíblia é suficiente para quem fala também, não só para quem ouve, não. Deve haver palavra de Cristo, meus irmãos, inundando a igreja, nos relacionamentos da igreja, em toda a sabedoria, transbordando no nosso dia a dia, nos nossos ajuntamentos. A palavra de Cristo sendo ensinada, nos levando à reflexão por meios variados, por todos os meios que a Escritura nos permite. Devemos dar primazia para essa palavra. Ela pode ser usada de muitas maneiras. O texto diz, louvando a Deus com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Aqui eu não acho que é uma apologia a cantar só os salmos, né, na igreja, até porque existem categorias aqui que são mais neotestamentárias do que outras. Acho que a ideia aqui, o que Paulo está dizendo é que existem meios pelos quais a palavra de Deus é mantida em primazia na igreja, e os dois meios, pelo menos os mais básicos e os fundamentais, é no momento de adoração e no momento de exposição e de instrução. Instrução é por meio da palavra de Deus, nós cantamos também a palavra de Deus. É assim que a gente mantém. Alguns dizem que a gente conhece uma igreja bíblica por meio dos louvores. Se os louvores começam a caminhar muito para uma perspectiva antropocêntrica, a gente começa a desconfiar um pouquinho das coisas que estão acontecendo. Isso não significa dizer que tem música boa, significa que a igreja, né, tem uma boa teologia também. Mas alguns apontam que as músicas, como elemento para transmitir doutrina, são fundamentais também. Nós cantamos a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando a gente sai por nada, na hora do louvor, a gente está perdendo ensino, instrução e adoração. É por isso que quando a gente não se preocupa em estar aqui ouvindo a pregação, a gente também está perdendo ensino e adoração, porque essas coisas estão entrelaçadas. Os mecanismos básicos aqui para a palavra ser comunicada são instrução e adoração. Eu entendo, meus irmãos, que aquilo que cantamos e aquilo que falamos uns para os outros deve ser transbordante da palavra, e é assim que nós mantemos a palavra transbordante no nosso meio. A gente conversa sobre tudo, mas todo mundo tem medo. Quando alguém levanta a mão e diz, vamos começar a falar sobre os nossos devocionais. Porque rapidamente esquecemos da palavra. Porque diariamente abandonamos a palavra. E quando você percebe, não tem nada da palavra para você transmitir. Porque faz tempo. Se a palavra não tem primazia na nossa vida, a gente nem se aproxima de Cristo e nem leva ninguém para se aproximar. Porque é por meio da palavra e do uso dela em sabedoria que a gente faz com que os outros sejam aperfeiçoados. Se te falta palavra, é provável, meus irmãos, que te falte o Cristo também. Porque aonde Cristo está, a sua palavra está também. Aonde a palavra de Cristo está, geralmente Cristo está. Meus irmãos, a palavra deve ter proeminência, deve ser usada para apontar o caminho para Cristo, para fazer crescer em Cristo, para que desfrutemos da esperança em Cristo, para vivermos a vida que devemos viver. A vida dos irmãos de Colossos, como comunidade, deveria ser vivida diante do preenchimento da palavra. E essa palavra deveria abundar, superabundar em toda a sua riqueza na vida da igreja. Mas esse é só o nosso penúltimo ponto, né? Resta-nos um último ponto aqui, porque a comunidade dos eleitos, a comunidade do perdão, a comunidade do amor, a comunidade da paz, a comunidade da palavra, também é a comunidade da gratidão. Olhe para o versículo número 17. Diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos lá. A gente pode entender esse último versículo como um apanhado geral, uma perspectiva geral, que não só fecha, mas atravessa todos os outros
versículos desde o 12 até o versículo 16. Se você olhar bem, tudo aquilo que é vivido na comunidade dos eleitos, a partir do versículo de número 12, é Deus que elege, é Cristo que é imitado por meio do perdão. Acima de tudo, é a paz que nós buscamos, a paz de Cristo, é a palavra de Cristo que deve aqui estar permeando os nossos relacionamentos. E aqui devemos fazer tudo em Cristo, gratos a Deus. De algum modo, é como se fosse o arremate, fosse a cartada final. A ideia aqui parece ser que em nome de Jesus, a ideia de nome de Jesus é uma expressão que denota governo, autoridade, dependência. Eu lembro que o meu avô, conhecido lá em Nova Russas, pela Cabana do Ló, o Ló Bezerra, né? Ele tinha até hoje eu não sei o que é a Cabana do Ló, pode ser qualquer coisa, só sei que chamava assim. E eu lembro que Nova Russas ele é muito conhecido por conta desta cabana. E ele me contava que ele fazia acordos e comprava coisas, pegando papel do chão, assinando o nome dele, vá lá e compre. E pela assinatura dele, o pessoal pegava as coisas e levava para onde ele queria. Só que ele veio para Fortaleza, né? Ele veio para Fortaleza, começou a passar um tempo e ele disse para o meu pai, vá lá e traga frutas, verduras e não sei o que, mas enfim. Meu pai ficou esperando o dinheiro, logicamente, como todo bom filho. Estou esperando o dinheiro. E o meu avô disse assim, você está esperando o quê? Aí meu pai disse, o dinheiro. Não, vá lá e diga que Ló Bezerra que mandou. Claro que isso não funcionava em Fortaleza, mas em Nova Russas, se ele dissesse, a pessoa trazia. Porque alguém que estava portando o nome do meu avô conseguia alcançar muitos favores. Porque, mais uma vez, era o dono da cabana do Ló. Meus irmãos, eu acho que é por aí. Eu acho que fazer as coisas em nome de Jesus diz de quem nós somos. Não só em nome de quem vamos, em nome de quem fazemos, mas de quem somos. Quem tem autoridade sobre a nossa vida? Quem nos diz para fazer? Quem nos manda fazer? Quem nos chama a fazer? Por que nós fazemos? Jesus, então, é o fundamento pelo qual nós agimos. Qualquer ação, qualquer atitude é em nome de Jesus. É por Ele que vivemos, é nele que fazemos, é para Ele que existimos. Fazer em nome de Jesus é reconhecer quem é o centro de todas as ações da igreja. O Senhor de todo o esforço, de todo o nosso esforço. A majestade sobre a comunidade. Se você me perguntar por que a gente se reveste do novo homem, por que a gente perdoa, ou como, ou por que nós lutamos pelo amor, nós só conseguimos fazer tudo isso, a motivação que nos leva a fazer tudo isso é o próprio Cristo, porque é nele que fazemos tudo isso. É por meio dele ou em nome dele, que qualquer ação, seja palavra ou ato físico qualquer, é por meio dele, e unicamente dele, que eu e você respiramos, perdoamos, buscamos paz, trabalhamos, estudamos, a gente vem para o culto, vai para casa, preserva relacionamento familiar, busca perdão, dá perdão. É só em Cristo como Senhor da nossa vida. E mais uma vez, meus irmãos, estamos falando de uma comunidade cheia de diferenças. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Mas Cristo é tudo e está em todos. O centro da comunidade da gratidão é Cristo. Não o nosso desejo por atenção, por afagos, não as nossas ideias, não as nossas vinganças, não as nossas crises. E me perdoe dizer isso, meus irmãos,
nem as nossas crises são o centro da comunidade da gratidão. O centro é Cristo. O centro da comunidade dos eleitos é Cristo. E continuará sendo Cristo, comigo ou sem mim. A igreja não é um lugar seguro, meus irmãos, para quem acha que tudo é dele, para quem acha que tudo é dela. Porque tudo é de Cristo e tudo é para Cristo. As pessoas não são minhas, as pessoas não são suas. Esse é o problema de quem quer ser tudo na vida de todos. A gente, por vezes, meus irmãos, quer tudo de alguém. Mas se nós tivéssemos tudo de alguém, nós seríamos o Cristo dele, nós seríamos o Cristo dela. A comunidade não é nossa. Os outros não são nossos. Cristo é tudo em todos. O serviço não é para você. As canções não são para você. As canções não são para mim. O culto não é para gerar calafrios e me fazer pegar uma nova vibe espiritual. Nós cultuamos, cantamos, servimos a Cristo, em nome de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E é por meio de Jesus, do seu senhorio, do seu nome, da sua obra, da sua pessoa, que nós podemos viver com o coração grato a Deus por aquilo que nos foi dado, por aquilo que é tão misericordiosamente, tão amorosamente dado para cada um de nós. Gratidão é o sangue que corre pelas veias da igreja. Não há opção, meus irmãos, de sermos salvos e não sermos gratos. Por que nos revestimos? Por que perdoamos? Por que lutamos pelo amor? Por que buscamos a paz? Por que nos apegamos à palavra? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque somos gratos. Nenhum daqui merecia. É gratidão. Deus fez. Nem precisava. Vivemos com um coração grato, meus irmãos. E ingratidão é a pior maneira de viver. Ser ingrato é afastar os outros. E se eu estou entendendo bem o que o texto está falando, ser ingrato é dividir a igreja. O texto está falando sobre unidade, sobre comunidade, que deve se preservar se unindo. E se gratidão é algo que ela deve viver junto, ingratidão faz o quê? Não é não? A ingratidão é um vício. E um coração ingrato divide a comunidade dos eleitos. Lembra de Israel? Do povo provando milagres, aquilo que o Senhor estava fazendo de maneira, sei lá como é que eu defino, adjetivo aquilo. Mas aí o povo olha e diz, mas só tem esse maná. A gente quer as cebolas, vamos voltar para o Egito. Murmurando, reclamando, porque só tem isso aqui para comer. Quanta ingratidão. Ingratidão e murmuração geralmente estão andando juntos ali, ó, de mãos dadas. Eu lembro que eu tive contato com aquele versículo, né? Dei graças, em tudo dai graças, né? Foi o versículo que meu pai me ensinou como exemplo para algo que a gente viveu. Eu lembro que lá em casa a gente viveu muito apertado, uns períodos da vida, mas tinha uns períodos aqui que a gente estava de parabéns, sabe? Sabe, você vivendo no limite todo tempo, mas tem uns períodos ali que você, rapaz, o negócio acolchou mais do que, né? Deu a volta no cinto. E eu lembro que as coisas estavam acabando tudo. E eu lembro que tinham, acho que eram 2 ovos, aí minha mãe fez mexido, né? Estralou, aí mexeu para parecer mais. Ela colocou um bocadinho em cada prato, né? Eram 6 pessoas. Aí eu lembro do meu pai não comeu o ovo, né? Comeu só arroz e farinha.
Eram os últimos 2 ovos que a gente tinha. Aí eu lembro que ele sentou no sofá, aí levantou o prato. Disse, obrigado, Deus. Aí eu disse, o que é que esse homem está dizendo? Foi o primeiro contato que eu tive com o coração grato, assim, de maneira escancarada. Aí depois de um tempo, eu lembro que a minha mãe fez algum trabalho, ganhou um dinheiro, e foi como é que chama? No supermercado, e tinha lá uma promoção de carne de hambúrguer de frango. Meu irmão, ela papocou tudo em carne de hambúrguer de frango. Mas ela trouxe caixas e mais caixas, e um cheiro verde. Eu lembro que a gente comeu carne de hambúrguer de frango de manhã, de tarde, de noite. Eu comi frita, eu comi no molho branco. Eu comi carne de hambúrguer de frango no molho vermelho. Eu comi carne de hambúrguer de frango com bolacha creme cracker, meu irmão. Acabou as ideias. Aí eu lembro que uma vez ouviu-se um ingrato abriu a geladeira, mas carne de hambúrguer de frango de novo. Minha mãe olhou e disse, graças a Deus. E foram 3, 4 meses com carne de hambúrguer de frango e Deus nos sustentando. Foi o primeiro contato que eu tive com gratidão, com corações gratos na minha vida. Nunca esqueci. E às vezes, meus irmãos, a gente despreza o que Deus nos dá, porque não parece da moda, porque não parece o melhor que a gente gostaria de ter. E a nossa cabeça consumista, o nosso paladar rebuscado, despreza aquilo que o Senhor amorosamente deu para a comunidade dos eleitos. Deveríamos ser mais gratos por aquilo que temos, pela igrejinha que temos, pela palavra que temos, porque ingratidão nos afasta e nos divide, pelo serviço que é prestado, pela possibilidade de servir, porque nós não éramos para estarmos aqui, meus irmãos. Nenhum de nós merece estar aqui. E a única forma de viver isso aqui é com o coração grato. Aquele que recebeu uma nova vida por meio da obra salvadora de Jesus, diante dessas coisas, por um compromisso fundamental com Jesus, deve se revestir da nova natureza que cresce segundo Deus à imagem de Cristo, em comunidade, no exercício dos valores do reino para a glória de Deus, buscando a sua vontade, preservando a paz, cheios da palavra e com coração grato. Eu sigo para as minhas aplicações. Em primeiro lugar, preserve a paz nesta comunidade. Lute pela paz, busque a paz, porque nós fomos chamados para viver em paz. Porque foi para essa paz que nós recebemos. Quando for resolver os seus problemas, quando você for confrontado, ou quando você for confrontar, ame e busque a paz. Mas se você não consegue viver em paz com os outros, se tudo se transforma em guerra, cuidado, meus irmãos. Se arrependa. Deus pode estar em guerra contra você. Se você está em guerra contra a comunidade dos eleitos, Deus pode estar em guerra contra você. Busque a paz. É fruto daquilo que Deus operou em nossas vidas. Em segundo lugar, busque a palavra de Cristo. Busque intensamente. E principalmente, se você quiser viver igreja, se você está vivendo igreja, porque nós que estamos vivendo a todo tempo aqui, às vezes nós esquecemos da palavra. Às vezes é aqui que a palavra é esquecida. Às vezes é aqui quando a união dos crentes, a reunião dos crentes unidos, está lá no cantinho, a palavra rapidamente é esquecida. Lembrem que nós não estamos livres da palavra, da doutrina, das verdades do evangelho só porque estamos em grupo e mais tranquilos. Não é porque eu tenho um grupo de gente irada que é permitido que todo mundo se ire, a palavra continua regendo a vida de todo mundo ali. Não é porque seus amigos conseguem esconder seus pecados pelos excessos deles,
que a palavra parou de reger sua vida. Ela continua regendo. E você deveria estar sendo instruído, aconselhado, orientado e corrigido. Não permita que o seu grupo lhe esconda. E não permita que alguém se esconda no seu grupo. Use a palavra e corrija, porque se você não corrigir, a única coisa que vem na minha cabeça é porque vocês estão indo para o mesmo caminho. Não lembre da palavra só domingo, meus irmãos. Porque depois que a gente lembra só no domingo, às vezes a gente acha que a pregação aqui vai resolver todos os nossos problemas, né? Esquece de estar em contato com a palavra e aplicando a palavra diariamente no coração. Aí a gente não cresce, não entende por quê. Mas eu vou para o culto todo domingo, toda noite eu estou orando nas quartas-feiras. E por que eu estou vivendo essa mesma coisa? É claro. Mas é lógico, não podia ser diferente. Você não está esperando crescimento, você está querendo milagre. Aí você canta, Deus é Deus de milagres. Não. Não lembre da palavra só no domingo. Você sabe aquela história da irmã que perdeu os óculos e que depois de 3 meses encontrou os óculos que estava dentro da Bíblia? Pois é. Entre em contato com a palavra, não esqueça a riqueza na palavra. Aceite a repreensão da palavra, aceite a correção da palavra. Aceite o ajuste da palavra segundo a sabedoria de Deus, porque é por meio da palavra que a gente é transformado em gente que expressa mais quem Deus é. Em terceiro lugar, sejam gratos, sejam gratos, sejam gratos, sejam gratos. Um coração grato sabe de onde saiu e onde está. Seja grato por ter o que tem. Você já recebeu muito. Você poderia estar adorando um Deus falso em um palácio de marfim exuberante, mas Deus te revelou a sua verdade na Vila Peri. Veja que loucura. Deus escolheu a Vila Peri para revelar a sua palavra a você, para transformar você. Você podia estar em um belo templo sendo enganado pelo diabo. Mas Deus te trouxe para uma igreja na Vila Peri para te falar de verdades. Você deveria olhar para aquilo que Deus fez na sua vida e ser grato por isso. Você poderia estar perdido agora. Seja grato. Seja grato. Em quarto lugar, o texto repete Cristo, 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 Cristo. Logo, meus irmãos, o centro da vida da comunidade dos eleitos, da comunidade da palavra, do perdão, da comunidade que Deus gerou, é Cristo, é Jesus, não eu, nem você. A igreja que nós queremos ser não é a igreja desse século, nem a igreja do século passado. Nós queremos ser a igreja que exala Cristo. Deveríamos. E é Ele quem deve ser agradado. É Cristo que deve ser agradado. Não. É por Ele que vivemos. É Ele que é dono disso aqui e não a gente. A gente administra. Você não é dono de ninguém, você não é dono de um eleito, você não é dono da comunidade dos eleitos. E se você tem vivido achando que o centro da vida de outras pessoas, da igreja, ou do agir de Deus é você, você está enganado. Esse é o pior lugar para você estar. Porque aqui você vai ser provado todo tempo que o centro disso tudo é Jesus. E quando o centro é Jesus, é que a gente pode ajudar você que acha que é o centro. Você não é o centro. Por último, para finalizar, você que não conhece a Cristo, mas acha que é um filho de Deus, eu quero desencorajar essa ideia na sua cabeça, você não é. Você nem faz parte da comunidade dos eleitos, você nem faz parte
da comunidade da palavra, você nem faz parte da comunidade do perdão. Porque se Cristo não for o seu Senhor, Ele também não vai ser o seu Salvador. Eu quero desencorajar essa ideia falsa de que você é filho de Deus também. Para que você lembre que há esperança no mistério revelado. E segundo a palavra que foi pregada, você, confessando o Senhor Jesus de todo o seu coração, pode fazer parte da comunidade dos eleitos. Lembre-se disso. Há esperança para você. Vamos orar. Deus, que o teu nome seja louvado, que a tua boa mão, ó Pai, esteja sobre o teu povo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a preservarmos a paz, a buscarmos a tua palavra, a termos um coração grato. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em todos esses momentos, para que a gente seja transformado. Não em uma versão melhor da gente, mas uma versão melhor, em alguém mais parecido com o Senhor. Que a nossa identidade seja Cristo, que a nossa vida seja Cristo, que a substância da vida desta comunidade seja Cristo, sua palavra, sua paz, seu amor. Que aprendamos a viver em unidade, para a honra e glória do teu nome, como eleitos, revestidos dos novos valores do reino. Em nome de Jesus. Amém.